Salve pessoal! Então, eu queria hoje fazer uma micro revisão com vocês para a substitutiva de vocês. Tá? Vocês têm aí uma semana mais ou menos para estudar para a prova. Para que serve essa revisão? Essa revisão aqui ela serve para fazer o encaixe dos temas que vocês têm que estudar só, e daí vocês vão voltar aos vídeos que eu já gravei para vocês, e daí vocês vão analisar segundo aqueles vídeos o que vocês precisam estudar. Voltem nos vídeos, voltem no caderno, voltem nos textos, voltem nos livros. Tá? Isso aqui é só para determinar a circunscrição dos temas que nós vamos cobrar nessa prova. Ok? Então, assim, a ideia é a seguinte: o que nós vamos cobrar? Eu cobro a matéria do primeiro e do segundo bimestre, vocês vão ter 6 questões, como sempre, 3 objetivas, de verdadeiro ou falso, com 5 alternativas cada questão, e 3 discursivas. Tá? Dessas questões, nós vamos ter a seguinte divisão: nós vamos ter, dentro desse contexto, uma questão sobre Platão, uma sobre Aristóteles e uma questão sobre Maquiavel, tá? Das objetivas. Nas discursivas, uma sobre Platão ou Aristóteles, uma sobre Idade Média e uma questão sobre Maquiavel. Ok? Sempre nessa ordem bonitinha. Como é que vai funcionar? O que vocês precisam estudar? Para as questões que envolvam Platão, vocês têm que estudar o Banquete e a República. Mas o que vocês precisam saber? No Banquete, os argumentos de Fedro, Pausânias, Erixímaco, Aristófanes, Agatão e Sócrates, tá? Basicamente a mesma coisa que caiu lá na prova do primeiro bimestre, tá? Não são evidentemente as mesmas questões, não são exatamente as mesmas cobranças de tema, mas em linhas gerais é o que vocês têm em mãos, é mais ou menos a mesma coisa. Lembrem com cuidado, sobretudo, da leitura que Fedro faz, como essa leitura envolve a relação da tragédia com o amor. Lembrem em Pausânias como ele relaciona Afrodite, Urano e Pandêmia com o amor, né? Que ele vai falar dessas Afrodites, dessas musas, né? Que ele não vai mais chamar de deusas. Como Erixímaco usa Afrodite, Urano e Polímnia, e como ele vai falar sobre o processo ontológico de cura na relação que ele trava com o amor. Como Aristófanes fala sobre o argumento do homem cingido ou dividido, o argumento do andrógeno. Lembrem-se, o andrógeno, após a divisão, a metade que permanece procura pela metade que lhe falta, justamente porque faltam-lhe virtudes, ela busca se completar, ela é incompleta. E lembrem o argumento de Agatão como sendo simplesmente um elemento estabilizador, e depois o argumento socrático como sendo um argumento um pouco mais completo, um pouco mais complexo, que vai trazer a relação daquele amor simples, daquele amor físico, desejante, até a construção do amor pelo belo ou do amor pela sabedoria, pela perfeição. Amor esse que é amado sobretudo pelo filósofo. Tá? Isso seria o Banquete. E na República, o que vocês têm que lembrar? 3 argumentos de justiça, o argumento do dar a cada um que é seu, essa ideia de dar a cada um que é seu, a hipótese levantada, nesse caso, por Polemarco. Segundo, a hipótese levantada por Trasímaco, que é a determinação da vontade do mais forte sobre o mais fraco. Lembrem-se como Sócrates questiona cada um deles. Então, no caso do argumento do dar a cada um que é seu, o argumento do depositário. No caso desse vontade do mais forte sobre o mais fraco, a contraposição desse argumento perante a noção de uma duplicidade ou dubiedade das características da justiça. E lembrem-se do argumento final, que vai trazer a justiça de seus aspectos particulares para a universalidade, levando a justiça a ser discutida no terreno da República. Tá? Então lembrem dessas características. O que vocês precisam saber de Aristóteles? Aristóteles eu vou cobrar basicamente a ética e a política, tá? Que são os temas mais importantes agora. Na ética eu quero que vocês lembrem que a ética basicamente representa a busca por virtudes, que existem 3 caminhos, que basicamente a ética é construída em torno da noção de felicidade, que existem 3 caminhos falsos para a felicidade, quais sejam a riqueza, o prazer e a honra, como atributo social, que o caminho verdadeiro é a busca da virtude, que a busca da virtude só pode ser construída a partir da sabedoria e, portanto, que o homem sábio vai ser mais feliz por ser mais virtuoso. Certo? Lembrem-se que a ética só é atingida quando a sabedoria alcança a justa medida, e que a justa medida tem 3 dimensões. Primeira dimensão, justa medida das ações do homem com o seu entorno, com as suas circunstâncias. Segunda, entre 2 extremos, a justa medida entre 2 extremos, a falta e o excesso. Terceiro, a justa medida como pergunta, como dúvida constante, já que a justa medida em si é inatingível. Então nós ficamos com a segunda melhor opção possível, que é o duvidar sempre e o tentar sempre melhorar em nossas ações. Certo?
E na política, lembrem-se que a busca da política em sentido principal, primordial, é a virtude. Lembrem-se que existe uma vida contemplativa chamada bios e uma vida de caráter reprodutivo e vegetativo, generativo, que é chamada de zoé, que a política se encontra cravada, vinculada no eixo da bios, da vida contemplativa ou reflexiva, que o homem é por conta disso considerado um animal político, já que ele trabalha dentro de sua própria natureza essa característica dúbia da bestialidade ligada à zoé, da necessidade de reproduzir-se, de se manter vivo, mas ao mesmo tempo ele concebe, compreende, através do uso da razão e da reflexão, o que significa definir o seu próprio sentido existencial, sim, e por isso a bios. E lembre-se que a definição do sentido existencial significa desafiar aquele destino ou aquela fatalidade pré-determinados. Olhem lá no vídeo de Aristóteles, essa questão é super importante também, porque ela vai determinar a definição essencial de política para Aristóteles, qual seja, a política como o caminho ou o percurso através do qual uma comunidade decide o sentido de sua própria existência, superando aqueles sentidos previamente dados por estados meramente oferecidos na percepção, ou seja, enfrentando o destino e enfrentando a fatalidade. Agora, dentro desse contexto, vocês têm a construção do eixo principal da política. Lembrem-se de ligar a política a destino e fatalidade, lembrem-se do papel da vida contemplativa na política, mas lembrem-se também da ligação da política com a ética. Já que a política busca a virtude, a função da cidade também é de preparar os seus cidadãos para que sejam mais virtuosos, educando-os. Ok? Lembrem-se disso, deem uma olhadinha lá no vídeo, deem uma olhada nas anotações de caderno nos livros e vocês vão ter lá a matéria toda. No que diz respeito à Idade Média, o que eu vou querer? Duas coisas em sentido central. Primeiro, olhem lá no vídeo de novo, né? Primeiro, patrística, escolástica e nominalismo. Como eles encaram a justiça? Patrística, através de uma leitura de caráter intuitivo. Escolástica, através de uma leitura racional. Nominalismo, através de uma leitura de caráter linguístico, sendo que da intuição para a decisão consciente, da decisão consciente para a atitude de justiça a partir do próprio indivíduo, nós temos três versões transicionais que nos permitem a arquitetura de três modelos diferentes de justiça. No primeiro, a intuição faz com que o homem seja iluminado para promover a justiça por Deus. No segundo, o homem descobre a iluminação divina pela razão e por isso toma as decisões justas e corretas. E no terceiro, ele não julga, mas coloca sobre si mesmo a responsabilidade de trabalhar ações justas, evitando assim o conflito. Certo? Vejam lá, esse aqui é um resuminho, vejam lá depois nos vídeos. Lex e Loa, lembrem-se das características. Lex resume todos esses três movimentos, falando para nós que a lei é resultado de valores éticos e morais, que por sua vez são derivados, lembrem-se lá do etike ethos, né, do sentido aristotélico. Por sua vez é derivado das condições ontológicas que definem o justo, que definem as coisas em determinado momento. Determina-se que existe aqui uma emanação teológica, já que é em Deus que repousa essa construção ontológica mais densa, Deus é o ser absoluto nessa linha de filosofia, e por fim nós temos a construção, o que nós temos como construção, a noção de que o conteúdo tem mais relevância do que o modelo, o jeito, do que a característica normativa da própria norma. Segundo, a lei como Loa, a lei dentro do contexto da Loa vai ser entendida como sendo aquela que se antepõe ao conteúdo para o súdito, quer dizer, ele tem que estar mais preocupado com a ideia de lei do que propriamente com o conteúdo da lei, porque a legitimação da organização da lei não vem da ética e da moral, mas vem da figura do príncipe, que é legitimado para colocar essa lei, e por conta disso trata-se de uma relação exclusivamente determinada e demarcada pela própria especificação formal da lei. Ok? Lembrem-se, no entanto, que essa transição só pode acontecer da Idade Média, Lex, para o início da modernidade, humanismo, Loa, por conta da implantação do ceticismo que é representada no Paulo Grossi pela figura de Michel de Montaigne. Tá? Então, já que nós nos tornamos céticos, abandonamos aquela verdade original e passamos a falar sobre os mecanismos materiais de atuação do homem. Aí vocês têm o que vocês precisam saber para a Idade Média. E de Maquiavel, o que é que vocês precisam saber? Tem 5 coisinhas que vocês precisam saber, as mesmas 5 coisinhas. Primeiro, virtude e fortuna. Segundo, a figura do príncipe. Terceiro, o que significa a construção do principado. Quarto, fins e meios.
quinto, os tipos de principado. É isso que vocês precisam saber. Mais especificamente, como a cobrança vai ser feita. Eu quero saber das diferenças entre virtude e virtude aristotélica. Lembrem bem, a virtude é comportamento de caráter estratégico, está mais dirigido a atingir certos objetivos, permite que a virtude seja utilizada como instrumento para a aquisição e apropriação desses objetivos, determina nesse contexto toda uma arquitetura própria de comportamento do príncipe, que se dá tanto para os súditos quanto para seus semelhantes, e assim por diante. E a figura do príncipe? Associa-se ao principado, é poder de exceção, tem características identitárias com esse principado, ele é a identidade do principado, ele determina a organização final da identidade dos seus súditos, da identidade cultural dos seus súditos, ele é a figura que protege o principado, que determina a força generativa do direito e do poder ali dentro, certo? Mas mais do que isso, quais são as distinções entre virtude e fortuna em sentido próprio? A virtude determina a dimensão técnica de preocupação e comportamento do príncipe, somada às suas características de controle efetivo da imagem pública dele. Então ele pretende ser honrado, mas apenas na medida em que isso lhe for útil. Ele não precisa aderir ontologicamente ou por convicção à ética, até é melhor que não faça isso, porque ao aderir ele se limita, mas mais que isso ele tem que ter domínio técnico, controle técnico, para tornar circunstâncias adversas favoráveis a ele, para prever melhor as circunstâncias, evitando que elas sejam apenas sortilégios, apenas estejam colocadas diante da sorte. A fortuna, por outro lado, é justamente boa sorte ou má sorte do príncipe. Já nasceu com boa sorte porque nasceu príncipe, mas daí por diante vai ter situações em que vai enfrentar boa sorte, as situações vão privilegiá-lo, ou má sorte, as situações vão deteriorar as relações que ele trava com o mundo. Quanto mais refinada for a sua técnica, ou quanto mais ele tiver de virtude, por exemplo, né, quanto mais mergulhado nas leis da virtude ele estiver, mais fácil para ele vai se inverter situações que são ruins, colocando situações que sejam então boas para ele, benéficas para ele. Certo? Seria mais ou menos essa a ideia. Dentro desse contexto ainda, lembrem-se da relação entre fins e meios, tá? Na realidade, essa é uma frase construída a partir de uma interpretação que o Max Weber dá, mas tudo bem, podemos usar. O príncipe ele sempre tem objetivos centrais, quais sejam os objetivos de manter o principado vivo e de se manter no poder. E ele está justificado em utilizar tudo que ele tem à mão como recurso para conseguir chegar a essa finalidade, esse objetivo, já que o jogo dele é um jogo estratégico que não determina vínculos principiológicos, mas sim ordens de caráter consequencial. Ele está olhando sempre estrategicamente, nunca valorativamente ou axiologicamente. Ok? Os tipos de principado, só relembrando, e vem sempre a título exemplificativo, o principado civil, eu dei 3 lá, o principado civil, o criminal e o principado conquistado. Civil, o principado em que alguém que não é príncipe tem mais capacidade de administrar do que o próprio príncipe. O que o príncipe faz? Coopta essa pessoa. O principado criminal, aquele que é atingido por meios ilícitos, conquistado por meios ilícitos. Havendo a descoberta disso, ele é chamado principado criminal e esse príncipe vai sempre ter o seu poder questionado por seus pares, talvez inclusive pelos seus súditos. Terceiro, o principado conquistado. O que é que você faz do principado conquistado? Você não destrói o principado de seus líderes, você coopta os seus líderes, juntando suas famílias com as famílias deles, de modo que os principados se tornem um só e não haja mais necessidade para 2 dinastias. Tá? Esse é um resumão, veja, deu aqui 15 minutinhos, eu tentei ser o mais sucinto e mais breve possível. Isso aqui serve só como guia temático. Então, última vez, vamos revisar rapidamente. O que é que vocês precisam saber de Platão? Os argumentos de Fedro, Pausanias, Erixímaco, Aristófanes, Agatão, Sócrates. Acabou. Alcibiades, deixa ele quieto, deixa ele para lá. O que é que vocês precisam saber da República? Vocês precisam saber, primeiro, sobre como... Vocês precisam lembrar da construção dos argumentos de justiça, cidade simples e cidade de luxos. Vocês precisam lembrar do papel da virtude individual, do homem, né, com suas vocações sobre a construção da cidade. E só. Ok? Então lembrem-se, a cidade simples tem lá 3 classes, só, né, recuperando isso, tem lá 3 classes: produtores, guerreiros, artesãos. A cidade de caráter complexo ou cidade de luxos já tem mais profissões. Essas profissões excedentes nem sempre são absolutamente necessárias para a sobrevivência da cidade. E vale lembrar que o indivíduo tem sempre que buscar trabalhar nas suas vocações da melhor forma possível para contribuir para a cidade. Tá? Então lembrem-se desses argumentos, lembrem-se de como questionar a construção da justiça, quais são os argumentos ou as hipóteses levantadas sobre a justiça e como elas são questionadas por
Platão, até chegar à noção de universalidade da justiça na República. Tá? Terceiro, o que é que vocês precisam saber de Idade Média? Só duas coisas: como a justiça se constrói na patrística, na escolástica e no nominalismo, sabendo comparar uma a outra, mais a comparação entre lex e loa que nós tiramos do Paulo Grossi. Fechou. Maquiavel, o que é que vocês precisam saber? Virtude e fortuna, príncipe, fins e meios, tipos de principado e as características centrais do poder do príncipe. Acabou, tá? É isso. Ok? Então aqui vocês têm um resumão. Tudo que eu estou falando aqui existe nos outros vídeos, tudo que eu estou falando aqui existe nas aulas e tudo que eu estou falando aqui tem nos livros. Então voltem aos vídeos, usem os vídeos como guias, estudem junto com o caderno, tá? E retornem dentro desse contexto aquele material original que nós temos lá colocado dentro dos livros. Deem uma olhadinha nas interpretações e vocês se saem bem. Ok? Lembrem-se que é uma prova um pouquinho, ela não é mais trabalhosa que as demais, mas ela é uma prova que tem um pouco mais de conteúdo, então exige um pouco mais de cuidado. Vocês têm uma semana mais ou menos para estudar. Nesse meio tempo vocês têm os meus contatos, por favor me procurem para tirar dúvidas, ok? Valeu pessoal, sucesso e nós nos vemos semana que vem.